Muito bom dia, estamos no ar com mais um programa Ponto de Vista aqui na Bênção FM 107,5 para Ribeirão Preto, toda a região, para todo o Brasil, através do www.benção.fm. A partir de agora, estamos aqui já com o pastor Marco Feliciano, também o pastor Joelson. Estamos aqui hoje num tema muito polêmico, que com certeza muitas pessoas estarão participando e contribuindo com as suas perguntas aí e nos ajudando nesse tema, que é usos e costumes. Usos e costumes que tem sido aí um tabu no meio cristão, né? Muitas pessoas são contra, outros a favor. Igrejas que eram contra hoje estão a favor. O que mudou? Será que Deus mudou? O homem mudou? A palavra de Deus mudou? O que era pecado ontem não é hoje na visão do homem? O que será que mudou? E já quero aqui receber pastor Marco Feliciano. Muito bom dia, bem-vindo à bênção mais uma vez. Bom dia, meu amigo, pastor Marcelo. Eu vim com medo hoje, viu, rapaz? Jejuei, orei, subi o monte, desci o monte e eu tô aqui pronto para responder as perguntas. Pastor Joelson, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Muito bom estar aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira abençoada, nesse que vai ser um debate quente, viu? Tenho certeza que o fogo é que vai pegar. E não é fogo daqueles que a gente está acostumado na igreja, não, né? É verdade. É um fogo aqui muito diferente. Se prepare aí. É fogo estranho, será? Não, estranho não. Não é estranho não, né? Pastor Marco, no programa passado, na segunda-feira próxima passada, eu deixei em aberto uma pergunta que não se quer calar, né? Porque nós que acompanhamos o seu ministério já há muitos anos, assistimos os seus DVDs, nós acompanhamos que o senhor em algumas pregações combatia veementemente alguns usos e costumes contra o não uso, né, desses usos, né, da palavra. O senhor combatia veementemente a questão da igreja deixar de praticar os usos e costumes. E nós vemos em mensagens mais recentes do senhor que o senhor mudou de visão, mudou de opinião. O que aconteceu, pastor Marco? Deus mudou, a Bíblia mudou, o que aconteceu? É a pergunta que não se quer calar aqui no nosso WhatsApp, no nosso Facebook. As pessoas que nos perguntam, falam, mas o que aconteceu? E essa é a primeira pergunta, que hoje é para pegar fogo o programa, então quero te lançar nessa fogueira já desde o início. Deus te abençoe, eu vou orar muito pela sua vida. Pastor Marcelo, pois bem, Deus não mudou, Deus é o mesmo. A fé não mudou, a fé é a mesma. A Bíblia não mudou, a Bíblia é a mesma. Mas o homem muda. E graças a Deus porque o homem muda. Principalmente quando ele muda para melhor. Principalmente quando a mente dele é aberta e quando o coração dele descobre que durante algum tempo da vida dele ele passou aprisionado a coisas que tiravam dele um pouquinho da alegria de existir nesse mundo e jogavam ele num limbo, num lugar fechado, jogavam ele num ambiente onde a frustração, onde as dificuldades pareciam aumentar. Eu sou assembleiano roxo, né? Já fui assembleiano do pé roxo, né? Já fui daqueles assembleianos que eu olhava para você, a primeira coisa que eu olhava era a sua roupa. Dependendo da sua camisa, onde estava o botão dela, abotoado ou não, eu já te cumprimentava de maneira diferente. Eu fui criado assim. O interior de São Paulo, aqui onde a gente vive, ele foi formado por igrejas que, durante muitos anos, praticaram os usos e costumes de 100 anos atrás. E há 100 anos atrás, pastor Marcelo, o mundo era outro. Há 100 anos atrás, a mulher católica não colocava calça. Há 100 anos atrás, havia uma diferença, não apenas na igreja evangélica, mas em todas as igrejas que hoje existem como religião. E eu não era exceção. Há 30 anos atrás, quando eu praticamente me converti, tudo era pecado lá no interior de São Paulo. Aliás, aqui no interior, né? Em Orlândia, onde eu moro, por exemplo, eu aceitei Jesus numa quinta-feira à noite na Assembleia de Deus, na Avenida 11, número 811, lá na minha cidade. Eu me lembro como se fosse hoje. Para me trazerem para a igreja foi um Deus nos acuda, porque a pregação que fizeram para mim foi tão boa. Disseram para mim, venha como você está. E eu comecei a dizer, mas eu estou muito sujo. Venha porque o sangue de Jesus te limpa. Mas eu gosto de beber. Venha porque Jesus te ama como você é. Mas eu gosto de drogas, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E me apresentaram, pastor Marcelo, um Deus tão bondoso. Me apresentaram um Deus tão carinhoso, que estava disposto a me aceitar como eu estava, que me envolveram naquilo e eu fui para a igreja. E eu me lembro que no culto à noite, o pregador que pregou com uma unção, com uma garra, com uma graça tão grande, que eu me emocionei e comecei a chorar.
Quando fizeram um apelo, eu mal sabia o que era apelo, e veio alguém do meu lado e me levou até a frente do altar. Eu dobrei meu joelho, mais uma vez tive uma crise de choro, as pessoas me abraçaram. Até aí estava tudo bem. Antes de sair do culto, um grupo de jovens se reuniram comigo e disseram: olha, agora você é crente. Você aceitou Jesus como seu Salvador. E a partir de agora tem algumas coisas que você não pode fazer. E aí começou a tortura. A luz vermelha já acendeu. Eu disse: como assim? A partir de agora você não pode mais assistir televisão, não pode colocar um calção na rua, não pode ir num campo de bola, não pode ir assistir filmes no cinema, você não pode namorar quem não era crente, você não pode... Começou, era uma lista tão imensa, que quando terminou tudo aquilo eu falei assim: mas e se eu infringir uma dessas leis aí? E se eu fizer? Aí alguém levantou a mão e disse assim: nós lavamos as mãos, porque agora você conhece a verdade. Que verdade que eu conhecia? Era o meu primeiro culto. Eu vim entregado a vida para um Cristo que pregaram para mim na rua, que ele me amava como eu estava. Agora eu chego dentro da igreja, que é a casa dele, e ele manda os súditos dele falar para mim que eu tinha que cortar um monte de coisa da minha vida, e instantaneamente. E caso eu não fizesse, eu sofreria o risco de ir para o inferno. Naquele momento eu comecei a pensar, porque as pessoas têm que pensar. Eu falei assim: calma aí, se esse Deus dessa igreja ama o desgraçado lá no mundo, ama o pecador, a prostituta, ama todo mundo lá fora, e os que estão aqui dentro, ele fala que vai mandar para o inferno, tem alguma coisa estranha. Eu fiquei aprisionado a isso, e a prisão era tão ferrenha, meu Deus do céu. Eu cheguei a receber apelidos de santarrão, porque tudo para mim era errado. Se você sorrir para mim, era errado. O crente tinha que ter cara feia, tinha que ser cara fechada, tinha que ser sisudo em tudo. Eu fui criado nesse ambiente. Vou contar aqui, por exemplo, para vocês alguns traumas. Eu me casei, uma menina muito linda, a pastora Edileuza, hoje para mim a mulher mais linda do mundo. A Edileuza, quando eu me casei com ela, ela é extremamente evangélica. A mãe dela, meu sogro era fazendeiro, era um homem de posses. A mãe dela sentou comigo e disse assim: olha, eu dou a mão da minha filha para você casar, mas eu te faço um pedido. Falei: qual? Não filme o seu casamento. Não filme. Eu disse por quê? Ela disse: porque isso vai incentivar você a comprar uma televisão, e a televisão vai jogar você no inferno. Em obediência, eu não filmei o meu casamento. O homem que tirou as fotos do meu casamento, as fotos queimaram, deu um problema. Todas as fotos que eu tenho no meu casamento são quase branco e preto. Tanto é que nem eu nem minha esposa gostamos de olhar. Nós não temos relato do nosso casamento, a não ser aquelas fotos. Nenhuma recordação. Nenhuma recordação. Aquilo que ficou como uma porcaria não tem um vídeo. Tudo porque o costume da igreja mandava. Aí eu me casei. Tomara que a pastora Edileuza me perdoe agora. Na noite de núpcias, na noite de lua de mel. Meu Deus do céu, que estranho. Porque quando apagou as luzes e a gente estava deitado debaixo da cama, eu encostei a minha perna na dela, e a perna dela tinha mais cabelo que a minha. Oh, meu Deus. Ela vai brigar comigo. Desliga o rádio aí, pastor. Mas por quê? Porque mulher não rapava a perna. Era uma lei da igreja. Uma lei. Pastor. E eu falei isso no último programa, lembra que eu insisti? Não era perna e nem axila. Não, era as pernas, não rapava as pernas. Por quê? Muito bom dia, estamos no ar com mais um programa. Muito boa tarde, já estamos de volta aqui com o Ponto de Vista, programa esse especial, hein? Bombando aqui, tá? As perguntas, polêmica, né? Enfim, usos e costumes é um assunto que sempre deu muito pano pra manga, e eu acredito que vai dar muito ainda, né? Porque nós temos, né, igrejas com várias concepções, né? Isso é saudável, e por isso que nós estamos aqui hoje, né? Batendo esse papo gostoso aqui, justamente para entender um pouquinho, né? Do que acontece. E o nosso próximo tópico aqui agora é usos e costumes e doutrina. Exatamente isso, pastor Marco. O que é usos e costumes e o que é doutrina? Porque antigamente, ou atualmente, vamos dizer assim, existe muitas igrejas que mistura um pouco, né? Usos e costumes ele trata como doutrina, não tem uma separação específica, né? O que é um e o que é outro, né? Inclusive, comentávamos há pouco, né? Que muitas vezes o culto de doutrina era um culto onde se ensinava sobre o que deve usar e o que não se deve usar, esquecendo inclusive de ensinar a própria palavra de Deus, pastor Marco.
Pois bem, pastor Marcelo, o assunto tá pegando fogo, né? Eu quero aqui ajudar a esclarecer. Isso aqui é só para ajudar, não é para ofender ninguém. Exatamente. Nós queremos despertar, né, que as pessoas comecem a pensar sobre o assunto, tirar suas conclusões, né? Acima de tudo isso, né? Os nossos velhos pais, eles não queriam que ninguém estudasse teologia. Você lembra disso? Sim, claro. Por quê? Porque todo mundo que ia estudar teologia voltava com a mente aberta. Porque é bíblico, você conhece a verdade, a verdade te liberta. Existem coisas escritas na Bíblia que são ensinamentos locais para aquele tempo. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, quando fala sobre o cabelo das mulheres, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória, né? Convém, pois, que a mulher deixe o seu cabelo, tenha o cabelo crescido, porque é sinal de poderio diante dos anjos, e caso ela não tenha o cabelo crescido, melhor é que ela rape. É isso que está escrito na Bíblia. Sim, raspe. Literalmente. Porque o cabelo foi dado a ela em lugar de véu. Pois bem, vamos analisar. Paulo estava ensinando uma congregação da Grécia. A cidade de Corinto estava na Grécia, debaixo da dominação grega, e a cultura é grega. E de civilização para civilização, existem diferenças muito grandes. Por exemplo, o americano olha para uma mulher, mas para ele qual é a parte mais sensual de uma mulher? São os seios. Por isso que essa questão do silicone nasceu lá. Os americanos gostam de mulheres que têm os seios volumosos. Já o brasileiro tem tara por bumbum. Qual era a tara dos gregos? A nuca. Você pega, entra na internet, no Google, digita lá deusas gregas. Artemis, Afrodite, Hera. Você vai ver que todas as deusas gregas, elas têm o cabelo amarrado em cima e deixam a nuca em exposição. Os gregos eram apaixonados pela nuca, era a parte mais sensual das mulheres. E Paulo, pregando na igreja de Corinto, as mulheres sentavam na frente, os homens atrás, e todas com a nuca mostra. Os homens não conseguiam prestar atenção no culto. Então Paulo cria uma doutrina para aquela igreja. E olha o que ele diz: o cabelo foi dado em lugar de véu, ou seja, a mulher tinha que cobrir-se com véu, para não mostrar a nuca, porque o cabelo tapava a nuca. Aí Paulo diz: mas já que vocês querem cortar, então rape tudo, raspe. Porque se raspar tudo, não tem sensualidade nenhuma. Aí perde a sensualidade. Então Paulo está ensinando uma igreja. Como foi transformado em carta lida por todos, os nossos pais olharam isso e disseram: não, a mulher não pode ter o cabelo crescido, tem que cortar o cabelo e transformar isso em doutrina. Meu Deus, eu me lembro do irmão Adão, lá do Rio Grande do Sul, que foi arrebatado. Ele voltou dizendo que ele chegou no céu, o anjo abriu uma gaveta e tinha um monte de ponta de cabelo. Ponta de cabelo, eu lembro desse testemunho. Também, pastor. Meu Deus do céu, isso apavorava a gente. Isso apavorava todo mundo. Então quer dizer que a pessoa tem que andar pela rua totalmente estrambelhada. A mulher, que é um ser, como eu disse aqui, um ser extremamente belo por natureza, tem que andar parecendo uma bruxa pelas ruas. Então, existe aquele texto também de Pedro, né, que fala que a vossa beleza não seja o frisar dos cabelos, né, e outras coisas mais ali. Era uma cultura milenar há 2000 anos atrás. Era preciso regras naquele momento. Era preciso que naquele momento as coisas fossem feitas daquele jeito, né? Paulo, a Bíblia, na carta aos Gálatas, capítulo 2, o apóstolo Paulo e Pedro tiveram uma desavença. Sim, muito forte. Paulo diz: eu resisti a Pedro na cara. Por quê? Pedro, que era o pastor de Jerusalém, foi visitar as igrejas que Paulo plantou. Quando chegou lá nas igrejas que Paulo plantou, quando chegou na igreja da Galácia, de Tessalônica, quando chegou na igreja de Antioquia, aquele grupo de pessoas era um grupo chamado de bárbaros. Gentil significa bárbaros. A cultura deles era extrema. Os homens que trabalhavam na beira do rio, por exemplo, tinham todos eles orelha furada e usavam brinco. Era como se fossem piratas. As mulheres tinham sua vestimenta diferente. Quando Pedro chegou na igreja de Paulo e viu aquele povo daquele jeito, Pedro se negou a cumprimentá-los. Mas só quando Tiago estava perto. Quando Tiago não estava, Pedro abraçou os irmãos e cumprimentou todo mundo. Mas quando chegou o vice-líder da igreja de Jerusalém, o vice-presidente da convenção, Pedro não cumprimentou ninguém. Aí a Bíblia, Paulo disse: e eu tive que resistir a Pedro na cara. Paulo disse: por que perto, só quando estamos nós você é de um jeito e quando chegam os outros você é de outro? Tá na Bíblia isso. Sim, resistiu muito forte, né? Foi, porque era uma discussão sobre costumes e sobre usos. Paulo dividiu a igreja. A igreja, até então, ela era um judaísmo cristão, ou um cristianismo judaico.
Estava dentro da igreja, Sim. os símbolos sagrados do judaísmo, a cultura judaica. E Paulo disse: não, a nossa religião não é judaica, a nossa religião é cristã. Cristo é a nossa graça e a nossa lei. É Paulo que tira tudo que tinha de ruim de dentro, tudo que era do judaísmo, e transforma a nossa religião numa pureza. Então, existe muito isso. Eu pedi para o pastor Josso me lembrar aqui de um texto bíblico que fala sobre exatamente o que eu vou falar. Se você pegar Marcos capítulo 10, se não me falha a memória, Jesus está andando dentro de uma cidade. Ele para no meio de uma praça, as mulheres estão com criancinhas brincando, criança com o nariz sujo, criança correndo. Que criança que vai para a praça vai brincar? Aí Jesus pega, as mulheres pegam as crianças e correm para Jesus tocar nelas. Os discípulos fazem uma barreira. E Jesus diz assim para eles: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Até aqui a história está linda, mas a história não termina aí. A Bíblia diz: e havia nesse mesmo lugar um jovem rico, que correu até Jesus, se jogou aos seus pés e disse: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Vamos começar aqui. A história se dá na mesma praça. Todos os evangelhos citam essas histórias simultaneamente. Foi uma acontecendo após a outra. Aconteceu no mesmo lugar. O que fez esse jovem rico correr até Jesus, pastor Marcelo? Seria o convite dele? Melhor, ele viu Jesus fazer uma coisa que na religião dele ninguém nunca tinha feito. Ele nunca viu um doutor da lei no meio da praça e abraçar crianças. O doutor da lei usava uma estola sacerdotal branca. As crianças estavam sujas. Ninguém nariz podia sujo. tocar. Não podiam tocar no mestre. Os discípulos protegem Jesus por causa da roupa. Aí Jesus diz: deixa as crianças vir a mim. Quando Jesus pega uma criancinha daquela suja e põe no braço, narizinho escorrendo, e a roupa dele suja, Jesus demonstra um amor pelo ser humano e não pelas regras. O jovem rico que estava sentado ali nunca tinha visto aquilo na vida. A igreja dele era uma igreja que exigia: faça isso, faça isso, faça isso, não faça isso, faça isso e não faça isso. E ele guardava tudo, inclusive. Nós vamos falar sobre isso agora. Aí ele cai de joelhos na frente de Jesus e a preocupação dele é com a vida eterna. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim para ele: conhece os mandamentos? Jesus era inteligente demais. Quando Jesus disse para ele: pastor Jorge, conhece os mandamentos? Aquele moço fez assim: ainda bem, eu estou no caminho certo. Ele diz: conheço e respeito desde a minha mocidade. Eu desafio você chegar hoje no século XXI e perguntar para membros da sua igreja: quem aqui respeita os mandamentos? Ah, pastor, mas calma aí, o moço estava mentindo. Não, não estava. Ninguém mentia para Jesus. Cadê seu marido, mulher? Não tenho. Você teve 5, que tem agora não é seu. Quando o menino disse: eu respeito todos os mandamentos, Jesus disse: então já está pronto. Vende tudo que você tem e me segue. Dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que o rapaz se retirou muito triste. Aqui está o exemplo das grandes igrejas que pregam muitas doutrinas e confundem doutrinas com costumes. Elas querem que a pessoa seja exatamente o que a igreja quer que elas sejam, mas não se preocupam com elas por dentro. Esse moço respeitava a Bíblia, sim ou não? Sim, claro. Mas calma aí, qual é o prêmio por se respeitar a Bíblia segundo as igrejas? Você respeitou, você vai pro céu. Pro céu. Mas o jovem respeitava e não tinha certeza. Como que eu faço para herdar a vida eterna? Ele ouve Jesus falando com as crianças que elas seriam... O reino de Deus é para elas. Para elas, eu também quero. Eu quero o céu. Se é para elas e eu cumpro os mandamentos... Pronto, então deixa eu ver se está tudo certo. Jesus disse: conhece os mandamentos, ele ficou tranquilo. Quando Jesus ensinou ele perdeu a estribeira. Porque a religião dele era uma religião de aparência. Se preocupava com a roupa dele, com o cinto dele, com a barba dele, com o quipá na cabeça. Ele do sábado, respeitar a festa do Pentecostes, se a fazenda dele durante 6 anos trabalhava e no último ano descansava. Era isso que a religião ensinava. A religião ensinava a fazer coisas. O céu deles era um céu merecido por obras. Aí vem Paulo e diz: a salvação não é por obras, porque o homem não pode fazer nada para ser salvo, a não ser crer em Jesus. Então, nós precisamos ensinar isso ao nosso povo. A questão dos usos, costumes e doutrinas. Pastor, eu frequento uma igreja. Parece que é essa pergunta que você fez, né? A pessoa frequenta uma igreja. Isso, é a pergunta que mais tem chegado aqui, pastor. É que a pessoa frequenta uma igreja, né? Ele já está liberto, né, disso dentro dele. Ele sabe que isso não vai influenciar a vida cristã dele, a vida de santidade dele, mas e qual que é a dúvida dele nesse caso de ficar na igreja, sair da igreja? O que ele faz? É a maior dúvida aqui, que a pessoa já se libertou disso. Eu espero que ninguém me jogue pedras depois.
Veja só, vou lhe falar como pastor, e tem outro pastor aqui que pode dar a opinião dele, que é o pastor Joelson. Se você está em uma igreja, e essa igreja tem os costumes, desde que ela te ensine como costumes, e saiba separar o que é doutrina. Doutrina é uma coisa, costume é outra. A doutrina, ela é imutável e implica na salvação. O costume é mutável, ele é cultural e depende, e ele não implica na sua salvação. Então há doutrinas e costumes. Algumas doutrinas, e a Bíblia tem poucas doutrinas. A gente pensa que tem 1 milhão de doutrinas, mas não é. Doutrina universal, bíblica: batismo, Santa Ceia, perdão, salvação, santificação. Fé cristã. Fé. Então, são poucas as doutrinas que implicam na salvação. O restante são os costumes. Aí vem a pergunta: pastor, na minha igreja, o pastor diz que eu não posso cortar o cabelo. Mas eu vou cortar o cabelo, porque o senhor está dizendo que não é pecado. Calma aí. Você está debaixo de uma autoridade. Exatamente. Ali na sua igreja, o pastor, mesmo chamando de doutrina, não sabendo o que é, ele criou um vínculo. O que dois concordam na terra é concordado no céu. Ali na igreja, não aceita. Se você infringir a lei dessa igreja, você peca. Pelo pecado da desobediência. A desobediência. E aí o que eu faço, pastor? Aí você está lascado. Sim. Entendi. Porque você está infringindo a lei da autoridade. É como que ele está afrontando uma autoridade. Exatamente. Isso? Infringindo uma lei. Uma lei. Uma lei que é um costume. Se você está numa igreja e você quer cortar o cabelo e não pode, se você cortar o cabelo, o pastor tem o direito de te disciplinar. Ao te disciplinar, você expurgou o seu pecado. Mas se você for reticente, continuar fazendo sempre, você vai permanecer em rebeldia. E a rebeldia dentro dessa igreja pode implicar sim na sua salvação. Pastor, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, então, de onde surgiram esses costumes? Nós sabemos que lá atrás, os pastores que iniciaram a Assembleia de Deus, eles tinham uma forma de se vestir. Eu queria que o senhor falasse isso, inclusive no mover do Espírito. Sim. Na história, o senhor fala exemplo, muito sobre isso. A Assembleia de Deus é formada em Belém do Pará. Eu vim do Belém do Pará esse fim de semana. Ô terra quente. Muito eu fiquei quente debaixo lá. de uma palmeira, lá debaixo de um coqueiro, escutei um barulho. Fazia Só assim, tomando açaí. fazia assim. Eu perguntei, irmão, o que é isso? Ele falou assim: a água fervendo dentro do coco. O lugar é quente. É muito quente. E lá em Belém do Pará, os irmãos usavam camisa fechada de punho e até aqui na garganta. Pergunte pra mim como nasceu isso. Como nasceu isso, pastor? Daniel Berg e Gunnar Wing, eles vieram da Europa. Vieram de um país frio. Vieram da Suécia. Então, lá, por causa do frio, eles tinham que usar o chapéu. Eles usavam as camisas fechadas. Então, os nossos pais aprenderam com eles assim. Era costume deles. E eles chegaram aqui no Brasil, tinham que se proteger do sol. Sim. Então, eles botavam chapéu, né, blusa, para cobrir todo o corpo, porque o sol danificava a pele deles. Aí Eles os não nossos pais aguentavam. falaram: não, eles estão fazendo, nós vamos fazer Se também. tornou um costume. Um costume. E que se transformou numa E o doutrina. costume virou em doutrina ao ponto de ninguém ser consagrado se não fizesse aquilo. Então, essa é a diferença. Então, voltando àquele assunto aqui, antes a gente perca o foco. Se você congrega em uma igreja e na sua igreja você não pode colocar calça comprida, nem saia, ou não pode colocar calça comprida, nem cortar o cabelo. A senhora que é mulher, o senhor que é homem não pode colocar um short, não pode ir à praia. Né? Respeite o seu pastor. Respeite a sua igreja. Porque isso é um costume da sua igreja. Pastor, se eu fizer, vou pro inferno. Se o seu pastor for um pouquinho mais acirrado e começar a dizer: olha, você está em desobediência. O pecado de desobediência é um pecado gravíssimo. Foi o primeiro pecado que aconteceu na história do universo. É verdade. Né? Aconteceu aqui na Terra. Adão, o que tem comer o fruto da árvore ali? O que tem comer uma maçã? Tem 1 milhão de árvores. Por que não aquela? Mas a lei era essa. O costume era esse: não coma. O dia que comer, você erra. Então, se a sua igreja, ela proíbe você, respeite a sua igreja. Ah, pastor, mas eu não aceito. Então, por favor, saia dela. Vá para uma outra igreja onde você se encaixe melhor. Mas não fique em desobediência. Não fique em desobediência, porque senão você vai expor o seu pastor ao ridículo, você vai criar uma cisão dentro da sua igreja, você vai fazer um monte de gente pecar dentro da sua igreja. A própria pessoa nunca terá a ação completa do Espírito Santo sobre a vida dela, porque ela está em desobediência e o Espírito de Deus não pode compactuar com uma desobediência. Correto, pastor? Correto. Partindo desse princípio, né? Essa, inclusive, é a dúvida que mais chega através do nosso WhatsApp. É só procurar uma igreja. Que a pessoa... Né? Por exemplo, eu sou o pastor Marco Feliciano. Eu tenho usado agora meu cavanhaque, mas quando eu vou pregar em uma Assembleia de Deus que é mais radical,
Eu não afronto, pastor, mais tradicional, eu não afronto, pastor. Não me custa nada. Antes de ir pro culto, eu vou lá e faço a minha barba. Isso não me fere em nada. Ah, pastor, aqui, alguns pastores, quando me convidam, já sabem como eu sou. Pastor, o senhor pode colocar uma gravata? Porque hoje eu não uso mais gravata. Não é porque eu não gosto de usar gravata, é que me incomoda. Eu já uso gravata a semana inteira no parlamento. Na hora de pregar, eu prego por fim de semana 4, 5 cultos. Eu transpiro muito. São 4, 5 camisas que eu tenho que trocar. Eu descobri uma camisa molinha, essas camisas que eu uso, que as pessoas sempre veem, são camisas que filtram o meu suor e não me deixam doente. Porque eu prego com a camisa molhada, quando saio dá aquele vento frio, choque térmico. Então, não é meramente vaidade. Tem toda uma história por trás disso. Eu sou uma exceção. Mas quando o pastor disse, o senhor pode vir de gravata? Agora, pastor. O senhor pode tirar essa barba para vir aqui? Se o pastor foi educado comigo, se ele explicar como ele está falando, pastor, não é o nosso costume, agora, pastor, tiro. Mas se querer me obrigar, eu nem vou pregar lá. Porque não é por obrigação. Foi assim que eu fui criado, tudo era obrigado. Tudo era obrigado. A imposição, transformar em doutrina uma coisa que é costume. E o que é costume não é doutrina. Primeiro que foram levianos, ensinaram a gente errado. Ensinaram errado, disseram que se fizesse aquilo ia pro inferno, mas nunca explicaram por quê. Se você cortar o cabelo você vai pro inferno. Por quê? Porque aqui nosso costume é esse. Se você quer cortar o seu cabelo, não fique aqui, vá na outra igreja ali. Mas aí os nossos pais falam assim, o único caminho da salvação é aqui. Se sair daqui, você não vai pro céu mais em lugar nenhum. Aí também é um certo terrorismo também do líder que está, é o medo de perder, né? Pois é, no afã de segurar a pessoa, destrói a pessoa. Vou contar uma história trágica, horrível aqui. As igrejas têm o costume de não liberarem as pessoas para o divórcio. Sou contra o divórcio. Eu, Marco Feliciano, sou contra o divórcio. Casamento é um só. Pessoa casou, comeu a carne e rói o osso. Porque eu venho dessa linha. Eu li a Bíblia. Mas existem casos e casos. Sim. Casos e casos. Eu tenho um amigo de Uberlândia que o pai era presidente do ministério. A filha casou com um diácono da igreja, casou com um homem e foram para o ministério, o homem virou diácono, e ela começou a reclamar para o pai. Cada 2, 3 meses ela chegava com o olho inchado, ela faltava dos cultos, porque o marido batia nela. E ela falou, pai, eu não aguento mais apanhar. O pai chamou o rapaz, ameaçou levar para a polícia, mas não deu certo. Casamento é assim, partiu para agressão física, acabou tudo. Acabou o respeito, acabou o casamento. Aí, porque do que pode vir depois é uma tragédia. Sim. Mas o pai falou, não, filho, o que é que vão dizer de mim? Nós não aceitamos divórcio, você não vai poder casar de novo, vai quebrar toda a história do seu pai. E amor ao pai, respeito ao pai, a moça segurou. Um belo dia bateram a porta da casa dele, quando ele abriu era a polícia. O senhor é o pai da falando de tal? Sim, o senhor precisa ir ao hospital para reconhecer o corpo.